Boa noite, amados ouvintes, amados irmãos e amadas irmãs. Hoje vamos ter um pouco de comunhão em cima do jornal Árvore da Vida. Nós já estamos vendo o número 355. Na semana passada nós vimos o título Deus está buscando você. E hoje nós vamos dar sequência e vamos desfrutar desse tópico maravilhoso que é o fundamento ou fundamentos para novos crentes. E o título do tópico que nós vamos ver hoje é Convite à Liberdade. Esse tópico se baseia no livro de Gálatas. Mas antes de eu começar a desfrutar com todos os nossos ouvintes, eu queria encorajar você a divulgar o canal da igreja em Ribeirão das Neves. Amém? Por um lado, o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado a oportunidade de levar a todas as pessoas a palavra simples, a palavra pura, a palavra cheia de amor, a palavra do Senhor. E isso alegra o nosso coração. E também nós desejamos que você esteja satisfeito, né? Você que vem acompanhando, vem desfrutando junto conosco. Mas o nosso coração é que você divulgue, né? Divulgue essa preciosidade, né? Que é o canal da igreja em Ribeirão das Neves no YouTube. Lá tem muita preciosidade, tem muita pedra preciosa, né? Tá lá para não somente você, mas todos quantos entrarem poderem desfrutar. Amém? Nós contamos com você. Então hoje nós vamos desfrutar dessa porção maravilhosa e ela se baseia no livro de Gálatas. Há cerca de 500 anos ocorria no coração da Europa a reforma cristã liderada por Martinho Lutero. Esse movimento marcaria para sempre a maneira de o homem relacionar com Deus. O caminho que até então o homem palmilhava em direção a Deus contava com a realização de obras. Porém, a partir da reforma de Lutero, a fé na obra redentora de Cristo resultaria na graça e no favor divino em relação ao homem. Todavia, o que muitos não percebem é que essa não foi a primeira proclamação de independência cristã. Bom, aqui a gente está vendo já falar de quê? De independência cristã. Amém? Por volta da metade do primeiro século, os primeiros cristãos já vinham sofrendo forte ataque do judaísmo. Então, o judaísmo, ele prevalecia e ele atacava, né, os novos crentes, aqueles recém-convertidos. Então ele usava de várias maneiras, né, de várias formas para confundir os novos crentes ou os recém-convertidos ou os novos irmãos. O qual afirmava que a salvação só seria efetivada com a associação entre a fé em Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, a observância da lei mosaica e a prática da circuncisão. Então era isso que eles pregavam. E era isso que eles queriam que os novos crentes seguissem. Ou seja, que os novos crentes perdessem a liberdade de desfrutar o Senhor. Ou seja, eles voltariam de novo à velha maneira. E nós sabemos que em Cristo tudo é novo. É isso que é maravilhoso. Em Cristo, tudo é novo. E quando o apóstolo Paulo soube que os cristãos da região da Galácia haviam sido afetados por esse outro evangelho. Ou seja, Paulo, quando foi na região da Galácia, ele pregou Cristo e esse crucificado. Mas de repente surgiu o quê? Um outro evangelho, totalmente contrário àquilo que Paulo havia pregado para os irmãos na Galácia.
E aí ele ficou o quê? Muito incomodado e procurou escrever-lhes uma carta com vistas a ajudar esses irmãos novos. Então nós vamos ver Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos prestar bastante atenção nesses versículos, porque eles nos levam a entender, né, o ponto crucial dessa mensagem. Então, capítulo 1, versículos 6 e 7 fala: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, os novos crentes, eles estavam sendo incomodados. Ou seja, chegou até eles um outro evangelho, uma outra maneira de apresentar Cristo. Ou seja, você precisa da lei e você precisa de fazer obras. Você precisa de tudo isso. Se você não fizer isso, você não é um crente. E não somente isso, você ainda tem que ser circuncidado. Ó Senhor Jesus! Capítulo 3, versículos de 1 a 3, Gálatas, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Paulo fala: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como que vocês receberam o Espírito? Foi pelas obras da lei ou a pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Versículo 3. Está vendo? Aonde foi o início? Então Paulo traz os Gálatas à consciência. O início de vocês foi aonde? Foi no Espírito, pela pregação da fé, ou pelas obras da lei. Então nós precisamos ficar atentos a isso. Ó Senhor Jesus! Capítulo 5, versículo 7. Fala assim: Vós corrieis bem. No início, maravilhoso, eles estavam alegres, satisfeitos. Cristo chegou até eles pela pregação de Paulo, a pregação da fé. Crê em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É uma questão de fé, não é uma questão de obra, fazer. Não, eu tenho que fazer. Para mim ser um crente, para mim crer em Jesus, eu preciso fazer alguma coisa. Mas tudo é uma questão de fé. E aí ele fala assim: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Quem? Então eles estavam sendo enganados e impedidos de obedecer à verdade. Qual a verdade? O Evangelho de Cristo, está vendo? O Evangelho traz o quê? Deus para dentro do homem. Ou seja, a vida de Deus, ela entra no homem e quer se tornar tudo para o homem. Quer mudar o viver do homem. Senhor Jesus, a Epístola aos Gálatas não foi a carta magma da liberdade cristã, só para aquele tempo. Paulo nos mostra que o sacrifício de Cristo na cruz visou arrancar-nos deste mundo perverso. Foi uma libertação da escravidão do mundo e do pecado. Então a crucificação, ela teve um significado muito grande. Não é simplesmente crucificou Jesus, o homem Jesus crucificado na cruz. Não é só isso. Olha que maravilha. Arrancou-nos deste mundo perverso. Então a crucificação arrancou-nos. O pecado estava ali, naquele homem que estava sendo crucificado. Ou seja, foi uma libertação da escravidão do mundo e do pecado. Estava tudo em Jesus, tudo estava nele. Os Gálatas tinham um forte desejo de crescer, por essa razão caíram num laço, imaginando que o progresso espiritual ocorreria a partir do esforço da carne.
Está vendo? Em querer agradar a Deus, ou seja, obras, esforço natural, árvore do conhecimento do bem e do mal, certo ou errado. Eu preciso fazer, eu tenho que fazer, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Para mim crescer em vida eu tenho que fazer, eu tenho que pegar, eu tenho que... Não é assim. O princípio do Evangelho não é esse. O princípio do Evangelho é o quê? É receber o que sai da boca de Deus. É a palavra que traz o crescimento de vida. E essa palavra vem de quem? Vem de Deus por meio de Cristo. E ela entra para dentro de nós. E em nós ela opera a vida. E essa vida que está dentro nos leva a crescer. Nos leva ao quê? A desfrutar da palavra. A comer e beber. Essa é a verdadeira comida. O que o Senhor falou? Eu sou a comida e sou o quê? A bebida. Na verdade, o que é isso? É a palavra. Senhor Jesus, maravilhoso. Diante disso, precisamos atentar para o seguinte: nossa relação com Deus e nosso crescimento espiritual não se baseiam no que fazemos para Deus, mas no que Ele fez por nós por meio de Cristo. Vou ler mais uma vez, bem tranquilo, bem devagar, para os irmãos entenderem. Diante disso, precisamos atentar para a seguinte questão: nossa relação com Deus e nosso crescimento espiritual não se baseiam no que fazemos para Deus, mas no que Ele fez por nós por meio de Cristo. Ele quem Deus fez por nós por meio de Cristo e ainda continua fazendo. Está vendo? Não é uma questão de esforço, não é uma questão do que eu faço para Deus. Às vezes nós caímos nessa situação. Aí nós erramos e ficamos tristes, nós não avançamos, ficamos chateados. Mas a partir do momento que nós permitimos Deus fazer em nós, a situação é outra. Ao falar da própria experiência, Paulo diz que as obras não são condição para a salvação, mas fruto dela. Fruto dela. Segundo ele, um cristão que insiste em aproximar-se de Deus, apoiado nas próprias obras, declara ter Cristo morrido em vão. Então o Senhor foi à cruz em vão. Se eu no meu esforço natural acho que para me aproximar de Cristo, aproximar de Deus, para ganhar a salvação eu preciso de obra, então a fé é nula, a fé não existe. Então toda a obra do Senhor, tudo que o Senhor fez até a crucificação foi em vão. Está vendo? Não é uma questão de esforço natural, mas é uma questão de permitir Deus fazer em mim por meio de Cristo. Porque Cristo é o quê? Cristo é o caminho, é a ligação entre eu, você e Deus. Então Deus opera por meio de quem? Cristo. Então nós precisamos ter considerar isso de uma maneira bem clara. Então Cristo morreu para viver em nós. Essa é a graça de Deus e a essência da vida cristã. A essência da vida cristã não é uma questão de esforço natural, mas é uma questão de exercitar o espírito. Então a morte do Senhor na cruz foi unicamente para quê? Para viver em nós, para que a palavra, para que Deus possa viver em nós. Está vendo? Essa é a essência da vida cristã. Nós nos tornamos a habitação de Deus no nosso espírito. Então a partir do momento que eu creio no Senhor, invoco o nome do Senhor e sou salvo, mediante a fé, essa vida que estava fora, ela entra. E aí a obra da salvação, a obra da libertação, a obra do crescimento, ela começa a surgir no meu viver. Gálatas capítulo 2, versículo 16, fala assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei,
ninguém será justificado. Ninguém será justificado. Então a lei leva o que? A carne. A lei, ela traz o que? O jugo. Você precisa fazer. Você não precisa depender do Senhor em nada. Você tem que fazer. Para agradar a Deus, você precisa fazer. E aí Paulo deixou bem claro. Olha só. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém. Às vezes, ou eu ou você, nós estamos nos esforçando, mas esquecemos esses detalhes. Tudo é uma questão de fé. Não ser uma pessoa independente. Hoje eu e você já fomos libertos, está vendo? Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. É isso que nós precisamos ficar claros. Versículos 19 a 21 do capítulo 2, fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí ele fala mais claro ainda: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então Paulo aqui ele esclarece de uma maneira bem clara. O livro de Gálatas nos mostra que a lei foi como um aio, um guardião e guia de crianças, que serviu para conduzir o homem a Cristo. É isso que nós precisamos ficar claros. A lei, ela serviu simplesmente para guardar o homem, para evitar que o homem caísse no pecado. Ela é como se fosse um lugar, e aí o homem está ali dentro. Mas simplesmente foi para quê? Para guiá-lo até Cristo. Então a porta da lei deveria ter sido aberta, mas ela permaneceu o quê? Fechada. Ela não se abriu para Cristo. Além disso, o máximo que ela pode fazer por nós é expor o pecado, não removê-lo. Está vendo? A lei não tem força para remover o pecado. No Velho Testamento, matava-se o animal, aspergia-se o sangue. Quando aquele ofertante saía daquela condição, ele virava a esquina, ele pecava de novo. Tinha que levar outro animal, e assim era a vida toda, até um dia Cristo vir. Está vendo? Deus, ele é maravilhoso. Aqui no capítulo 3, versículos 19 a 25, fala assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador? Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Está vendo? A fé veio, o aio tinha que sair fora. Apenas em Cristo temos acesso à promessa de Deus dada a Abraão. E quando estamos nele e ele em nós, tornamo-nos herdeiros dessa promessa. Capítulo 3, versículos 16, fala assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só,
e ao teu descendente que é Cristo. Versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então o Senhor, ele deixa de uma maneira bem clara. Não é uma questão da lei, mas é uma questão da fé. Quando a fé veio, o ai deveria sair fora. Mas ele permaneceu. Senhor Jesus. No capítulo 4, Paulo mostra que só alcançamos o crescimento espiritual por meio do cuidado amoroso que recebemos dos que possuem mais experiência com Cristo, nossos tutores e curadores. À medida que crescemos, vencemos os rudimentos do mundo, valorizamos a salvação e somos guiados pelo Espírito. Capítulo 4, de 1 a 7. Fala assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção ou a filiação. Versículo 6. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então também nós somos o quê? Ajudados a não retornar para aquilo que fomos libertos. Os Gálatas foram ajudados, não só os Gálatas, mas nós também somos ajudados a não retornar para aquilo que fomos libertos. Capítulo 4, versículos de 8 a 11, fala assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, outras vezes aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo queríeis ainda escravizar-vos? Então Paulo pergunta para ele, vocês estão voltando de novo? Aí ele fala assim: guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para conosco. Está vendo? Paulo os ajudou para quê? Para que eles não retrocedessem. Mas olha a situação que eles caíram, eles retrocederam. Eles foram enganados. Ó Senhor Jesus! Finalmente Paulo nos mostra que a liberdade da escravidão da lei, não significa complacência com o pecado, mas uma vida guiada pelo Espírito, o qual nos auxilia na luta com as obras da carne. Está vendo o Espírito? Uma vida guiada pelo Espírito de Deus, o qual nos auxilia na luta com as obras da carne. Então, o Espírito que está em nós é que traz o auxílio, nos fortalece, nos confirma, nos separa de tudo que é velho, evita que nós voltemos para trás, como aconteceu com os Gálatas, nos firma dia a dia, para que nós possamos vencer em nós a obra da carne. Então, tudo vem por meio de quem? Por meio de Deus até Cristo e Cristo até nós. Então, a vida de Deus nos alcançou. E a cada dia que eu desfruto dessa vida, mais eu busco mais essa vida, mais me firmar, mais confirmar a minha fé, mais eu vou sendo salvo das obras da carne. Não somente isso, vou sendo salvo de voltar às coisas antigas, assim como aconteceu com os Gálatas. Vivendo no Espírito, aqui é o Espírito humano. Não somente vencemos a carne, mas também produzimos o fruto maravilhoso que impacta positivamente a nossa vida e as pessoas ao redor. Então, quando eu exercito o meu espírito, que está amalgamado, junto, mesclado com o Espírito de Deus, esse exercício do Espírito, o que ele faz? Ele vence as obras da carne na minha vida, produz um fruto maravilhoso, que impacta o quê? As pessoas que estão ao meu redor.
Está vendo? Impacta as pessoas. E esse impacto é por meio de quê? Por meio do Evangelho. Então aqui em Gálatas 5:13, eu vou ler até o... São muitos versículos, eu vou ler alguns aqui. Vou ler o versículo 13, fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, se nós abusamos, se nós damos liberdade à carne, nós podemos cair nessa situação. Irmão contra irmão, irmã contra irmã, vira uma bagunça, a tal ponto que um destrói o outro. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Versículo 17. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Olha as obras da carne, ao qual os Gálatas foram libertos, a qual eu e você fomos libertos, quando cremos em Jesus. Precisamos ficar claros disso. A libertação em Jesus nos livrou disso. Mas olha só as obras, se nós voltarmos a achar que nós temos liberdade de fazer o que nós queremos, nós podemos cair nisso. E olha só as obras da carne. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós fomos libertos disso. Se nós voltarmos a essa prática, olha o que pode acontecer comigo e com você. O reino vai ficando cada vez mais longe. O espírito vai definhando, a vida vai se exaurindo, a tal ponto que a pessoa pode chegar a desfalecer. Então nós precisamos ficar atentos a isso. Permitir o Espírito de Deus trabalhar em nós, para quê? Para vencer as obras da carne. Somente por meio do Espírito de Deus trabalhando em nós é que nós conseguimos vencer essas obras. Por mim mesmo eu não consigo. Na minha inteligência, na minha capacidade pessoal, profissional, intelectual, eu não consigo. Mas a partir do momento que eu permito a vida de Deus trabalhar na minha pessoa, em mim, fortalecendo-me no Espírito, eu consigo vencer as obras da carne. Não eu, mas Cristo em mim. Então, para mim vencer a obra da carne, eu preciso permitir Cristo viver em mim. E isso é um viver constante. Versículo 22, mas o fruto do Espírito, que é o Espírito de Deus, com letra maiúscula, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não existe lei para isto, não tem. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E no versículo 26 fala assim, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Hoje a palavra que nós estamos ouvindo por meio do apóstolo, são duas palavras simples. A primeira é sermos humildes, e a segunda é sermos simples. Se nós andamos nesse caminho, certamente nós vamos ser salvos de tudo isso. Nós não vamos nos gloriar em nós mesmos. Se isso ocorre conosco, nós caímos na mesma situação dos Gálatas. Não é porque foi há tanto tempo atrás, lá atrás. Isso pode acontecer comigo e com você hoje. Senhor Jesus,
Essas são as marcas de Jesus na vida dos que escolheram viver por Ele e para Ele. Quais são as marcas? Capítulo 6, versículos 17. É o que Paulo trazia no corpo dele e que eu e você precisamos ter esse coração. O que nós trazemos hoje em nós? É o que Paulo falou aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 17. Quanto ao mais ninguém me moleste, ninguém venha falar nada contra mim, se eu fiz certo ou se eu fiz errado. É como se ele falasse, eu sei o que fiz. Por amor ao Senhor, por amor à vontade do Senhor, ele levou o puro evangelho para os Gálatas. E no início eles ficaram alegres. E ele fala assim, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então Paulo trazia onde? No corpo. As marcas de Jesus. Amém? Então nós precisamos de duas coisas hoje para avançar com o Senhor. Alegres, rejubilantes. Nós precisamos ser o quê? Simples e humildes. Nós precisamos ver que nós dependemos de Deus. Nós dependemos da vida de Deus para nós vencermos as nossas dificuldades, vencermos as nossas lutas e as nossas situações. Amém? Eu espero que você tenha gostado. E não esqueça de divulgar o canal, tá bom? Nós falamos uma palavra simples, uma palavra agradável, uma palavra de acesso para todas as pessoas. Também encorajo você a ser um assinante do jornal Árvore da Vida. Entre no canal da Igreja em Ribeirão das Neves, no YouTube, e desfrute das maravilhas de Deus. Amém? Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Em nome de Jesus, que você tenha uma noite maravilhosa, tá bom? Junto com sua família, desfrutando dessa palavra. Eu abençoo você e a sua casa, em nome de Jesus.